Olá, ilustres, tudo bem com vocês, meus queridos? Estamos aqui em mais um episódio do nosso queridíssimo Papo de Familiarista, projeto onde eu e meu doutor amigo Zedu Coelho recebemos alguns convidados feras no mundo do direito de família e sucessões. E hoje nós temos uma temática bastante interessante. Então, boa noite, professor Elton, boa noite, professor Zedu. Prazer boa noite, Neto. Estar aí com esses dois amigos queridos. É muito prazer de estar aqui outra vez com esses colegas aí do Maranhão. Você é do Maranhão também, Zedu? Eu sou de Vitória, no Espírito Santo. Ah, sim. Eu sou aqui no quintal dos mineiros, né? Pois é, do Espírito Santo, aquela região muito, muito boa. Mas o eu moro em Vila Velha. Estar aqui conversando com vocês dois, de estar participando. E eu achei assim extremamente interessante. Eu nunca tinha parado nisso, né? Para fazer um debate sobre as consequências do artigo 1829. Que coisa, a gente fala de temas separados, mas eu nunca tive uma oportunidade em que você tratasse do 1829, né? E me parece que eu ouvi aí do início um pouco da fala aí do professor Zedu, né, desse artigo extremamente truncado. Gente, a minha esposa entrando aí, ó, Mara Carvalho, minha rainha. Boa noite! Sábado, agora é aniversário dela aí, ó, tá preocupada. Opa, engraçado. Já fico os parabéns. Fico os parabéns aqui já antecipados. Vocês estão convidados para tomar um chopp aqui do Funil. Mas Opa! Coisa boa. Mas é um tema realmente muito interessante. Eu acho que tanto a redação, professores, tanto do 1829, quanto o complemento ali no 1832, eu estou achando que o legislador foi muito feliz, né? Ele misturou ali, primeiro, lá na ordem do 1829, ele acabou excluindo o cônjuge, né? Não colocou o cônjuge ali na ordem de vocação hereditária, foi colocar, boa noite, Simone, né? Isso. Colocou ele lá na parte geral, né? Na introdução ali do direito sucessório, topograficamente, tudo fora de situação. Mas às vezes eu falo muito para os meus alunos aqui, professor Zedu, que a gente, quando foi interpretar o Código Civil de 2002, a gente tem que lembrar que o projeto dele é de 1975. Né? 75 foi quando ele foi entregue na Câmara, né? Sim. Porque ele vinha sendo discutido já desde a década de 60. Desde o Estatuto da Mulher Casada, começa a se discutir o novo Código Civil, né? É engraçado que o Código de 2002 ele é muito parecido com o Código de 1916. Porque o Código de 1916 foi escrito por aquele jurista baiano, que tem até uma cidade com o nome dele, Teixeira de Freitas. Né? Mas o nosso saudoso Zema um dia contou que ele ficou curioso e foi descobrir se era uma homenagem ao jurista Teixeira de Freitas, aí ele descobriu que não, que era o nome de uma outra pessoa, se não me engano, um serventuário da justiça, se não me falha a memória. Mas ele escreveu esse código, aí quando ele apresentou o código, né, o que aconteceu? O código dele muito grande, com quase 5.000 artigos, ele foi rejeitado, né, e o Clóvis Bevilacqua apresentou um outro projeto. E o nosso código, da mesma forma, o de 2002, né? Ele foi escrito, eu estou puxando para a memória que agora o primeiro projeto, me ajude aí, se vocês lembrarem. Orlando de Freitas, não, meu Deus. Ele foi escrito por um desses nossos juristas aqui. Se alguém me ajudar aí, escrevam aí, pessoal, quem estiver junto. Orlando Gomes, a mim parece que pelo Orlando Gomes, e depois foi apresentado outro projeto, quando ele foi para revisão, né? Pelo Miguel Reale. Então, na realidade, o que nós tivemos aqui? Um código muito atrasado.
E esse código ele é anterior ao projeto, anterior à Constituição, anterior à Lei 8.971, que veio regulamentar a Constituição, a Lei 9.278, e, obviamente, naquela época, o companheiro não tinha direitos sucessórios. Aí eles correram e colocaram ele ali na parte geral, numa situação muito discriminatória, né? E como todos os colegas aí sabem, depois de muita discussão com cada estado entendendo de uma maneira, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul entendia que o artigo 1790 era constitucional, né? Me parece que o Rio de Janeiro, o Paraná, não sei, o Espírito Santo, o Maranhão, entendiam que ele era inconstitucional, né? Por decisões da corte, dos tribunais estaduais. E aí, finalmente, como nós sabemos, um recurso que teve aqui extraordinário aqui de Minas Gerais, 878 de 694, o Supremo declarou inconstitucional e determinou, isso é muito importante, né, professor, para a gente registrar, determinou que se aplicasse ao companheiro as mesmas regras do artigo 1829, que nós estamos discutindo, né? Então, hoje, toda vez que a gente for ler o artigo 1829, quando fala cônjuge, a gente tem que falar cônjuge e companheiro, né? Mas então isso foi reparado, felizmente. Uma outra novidade do artigo 1829. Ô professor, você fica à vontade, só eu estou falando, o mineiro ele mais escuta do que fala. Mas aí, pode prosseguir, que é muito bom, professor. Né, mas uma outra novidade que ele fez, que enquanto lá no código anterior o cônjuge ele tinha apenas o direito de usufruto de uma fração da herança, a partir do Código de 2002 ele passou a ser herdeiro concorrente com os descendentes, com os ascendentes, e que a Lei 8.971, também já dava essa condição ao companheiro, né, de ser um herdeiro concorrente, de 1994, de ser um herdeiro concorrente com os descendentes e os ascendentes, né, até que o Código veio e excluiu o companheiro, né, violando ali o princípio da vedação ao retrocesso. Deixa eu jogar uma pimenta nessa conversa aqui, professor. Fique à vontade. Há quem sustente, inclusive, que essa interpretação dada pelo Supremo no sentido de igualar o cônjuge ao companheiro também seria um afastamento da vontade original do Constituinte por conta daquela expressão outras entidades familiares. Há quem diga que essa expressão outras entidades familiares estabeleceria uma distinção entre o casamento e a união estável e, a partir daí, seria legítima uma diferenciação entre o regime aplicado a companheiro e o regime aplicado ao cônjuge, né? Sim. Bom, se a gente olhar, quando a gente pega a Constituição lá, o artigo 226, e vê isso, a gente fica sempre perguntando por que o Constituinte falou em conversão em casamento, devendo a lei facilitar a conversão em casamento, e, ao mesmo tempo que cria uma instituição, não chama de casamento, chama de outras entidades familiares, e fala que a lei deve facilitar a conversão em casamento. Então, a discussão hoje, evidentemente, está completamente superada. Ninguém tem dúvida disso. O Supremo deu a palavra, falou, olha, nós não temos diferença de tratamento e vai além. Não é simplesmente da aplicação do 1829. O acordo fala do regime sucessório, né? E aí espanca aquela dúvida que a gente sempre tem e até suscita em sala de aula para os alunos, é se o companheiro é ou não é herdeiro necessário, porque ele não aparece na relação. E quando do julgamento, eu me lembro, se não me engano, foi até o IBDFAN que entrou com o embargo de declaração que foi desprovido. Então, lidar com esse artigo 1829 parece uma coisa simples, mas não é, porque a gente tem que considerar isso tudo. Ele é muito dificultoso. A gente tem que considerar, inclusive, olha só que coisa bacana, a gente tem que considerar o seguinte, o Código foi para o Congresso em 75, ficou lá. Em 77, veja bem, professor, só em 77 que nós fomos falar em divórcio. Olha só, o projeto do Código, aí faz um remendo aqui. Opa, peraí, tem divórcio, não posso mais fazer assim. Faz um remendo aqui. Aí depois
vai lá e cria uma outra situação que entra em vigor a Constituição de 88 e diz, olha, igualdade, todo mundo é igual, o princípio da isonomia vai se aplicar em larga escala, filhos são iguais, não tem mais filho legítimo e ilegítimo, não tem mais diferença. Eu crio aí 3 entidades familiares explícitas e dou a liberdade por conta do contexto com outros dispositivos, do surgimento de tantas famílias quanto eu achar que tenham aquelas características de família, e aí precisou a doutrina trabalhar, né, para dizer, bom, então tá, outras... O que é família, então? A lei, evidentemente, não define, e qualquer definição que a lei oferecer seria imprecisa, né? Até por conta da Constituição, e nesse meio tempo começaram a consertar o direito de família, esqueceram de brincar com o direito das sucessões, não, mestre? Tem umas coisas, professor, que eu falo muito, e que eu estou rindo aqui por causa disso. Eles não passaram, o pessoal de família não passou um WhatsApp lá para o pessoal do direito sucessório. Porque é impressionante como se conflitam. Né? Um exemplo, quando a gente já está falando da companheira aqui, ó, quando ele fala que você não pode nomear como herdeira a companheira, a companheira, salvo se estiver separada há mais de 5 anos e provar que não foi culpa dela. Né? Enquanto o direito de família ali, ele fala que a união estável ela pode ser considerada, ser reconhecida, mesmo que a pessoa for casado desde que esteja separado de fato. Eu tô vendo aqui, o Elton, um monte de amigos aqui, vários amigos aqui, que inclusive aqui de Perdões, o empresário aqui, o Derlei Freire, entrando, o Marco Túlio, que é um advogado, é empresário também, com livro publicado, né? Aqui tudo de Perdões, aqui da Grande Perdões. Vocês não conhecem aqui a minha região, mas eu moro numa cidade de 20 mil habitantes, mas ela é a capital do sul de Minas, né? Então, as outras cidades aqui, tipo Varginha, que é a terra do ET, Poços de Caldas, que vocês devem conhecer muito. São Lourenço, elas pertencem a Grande Perdões, né? Aqui tem umas outras cidadezinhas próprias, aqui, Lavras, que é a terra das universidades aqui, tem grandes universidades, Campo Belo, todas pertencem a Grande Perdões. E estou muito feliz aqui. Tem um juiz amigo nosso aí do Nordeste, o Vladimir, ele fala que eu tornei Perdões conhecido no Brasil inteiro, aí no BDFAM, quando eu falo aqui da nossa Grande Perdões. Né? Mas eles não passaram o WhatsApp. Então é impressionante quando ocorre esse confronto. Só fazendo uma ressalva aqui, professor Zedu, naquele caso do Supremo, em que ele negou provimento aos embargos declaratórios do IBDFAM, foi porque, na realidade, o que foi colocado a julgamento foi o artigo 1790. E o IBDFAM entrou com os embargos declaratórios para ele declarar se ele era herdeiro necessário ou não. Aí a resposta do Supremo foi o que estava em análise, o que estava sendo julgado era o artigo 1790 e não o artigo 1845. Então não existia realmente omissão. E a grande discussão é isso, para o pessoal que está aqui debatendo com a gente, é porque o artigo 1845 fala, que é uma outra novidade, na verdade, o cônjuge foi a grande estrela do Código de 2002 no direito sucessório, né? E o companheiro foi o patinho feio, foi o excluído. Mas na verdade, então, o que tem ocorrido? O artigo 1845, ele inovou ao incluir o cônjuge como herdeiro necessário. E muita gente fala que não deveria, eu falo que deve sim. Deve sim. Ora, eu convivo muito mais com a minha esposa do que com os meus filhos, né? O meu filho Marcos Vinícius é o último que está aqui em casa. Mas está aí fazendo concurso para cartórios, e graças a Deus já está passando as primeiras fases, mas que não tem problema embora. Quem vai estar morrendo, quem vai ficar aqui dentro de casa, vai ser só eu e minha esposa. Então é lógico que ela tem que ser uma herdeira necessária, porque se eu for casar num regime de separação absoluta de bens, né, ela tem que estar concorrendo, sim, com eles. Né? Ela tem que ser uma herdeira necessária. Agora, professor, Agora, a questão do companheiro,
por exemplo, o Conrado Paulino da Rosa, ele fala que o artigo 1841 é uma norma restrita, porque realmente é. Ela está tirando o meu direito de propriedade, a minha liberdade aqui de fazer o testamento e deixar os bens para quem eu quiser. Quando ele fala, não, você pode fazer testamento, você pode beneficiar outras pessoas, mas a metade desses bens... Ganhei a noite. Ela já mandou um coraçãozinho para mim. Mas a metade, a metade desses bens... Depois dessa também, né? A metade desses bens tem que ir para os seus pais, seus filhos ou sua esposa. Então ela está restringindo o meu direito. Aí o Conrado vem e diz com muita propriedade. Não, ela é uma norma restritiva de direitos. Né? Ela não pode ter uma interpretação ampliativa. Mas só que o Supremo deu essa interpretação ampliativa quando ele falou que na família não pode existir desigualdade entre as entidades familiares. Tem que ter a mesma carga de proteção. Então, uma família é constituída pelo casamento, eu, minha mulher e meus filhos, ela não pode ter mais direitos do que uma família que é constituída apenas por eu e meus filhos. Uma família monoparental. Da mesma forma, ela não pode, a família que é constituída, né, pela pessoa, sua companheira e seus filhos, não pode ter menos proteção do Estado do que o casamento. Ora, se não pode, pelo que o Supremo falou, não pode ter... existem diferenças nas famílias? Várias. Por exemplo, o Zeno Veloso falava muito bem isso. Gente, que saudade dele, né? Quando a gente fala em direito sucessório. Nem me diga. Mas, olha, quando ele sempre falava isso. Para que a pessoa seja herdeiro, que o companheiro seja herdeiro, é necessário que a união estável esteja... que a pessoa esteja convivendo com o outro no tempo da morte. Porque a união estável, ela se caracteriza por uma situação de fato. Ela se constitui pela convivência pública, duradoura, contínua. E ela se desconstitui quando a convivência é rompida. Então, se eu não estou morando mais junto, não existe mais união estável. Não precisa de nenhuma determinação jurídica para excluir. Agora, já o casamento, não. O que o casamento fala? Que o cônjuge será herdeiro do outro, salvo se estiver separado, de fato, há mais de 2 anos. Ou seja, se o cônjuge estiver separado, de fato, há 1 ano, 11 meses e 29 dias, ele vai ser herdeiro. E aí, mais um, olha só, eu estou anotando aqui, mas meu lápis quebrou a ponta. Então eu vou ter que interromper. São 3 coisas que eu já anotei aqui. A primeira é a questão do regime. O senhor falou do regime da separação total. Eu vou lá, faço um pacto antinupcial. Só não te interrompendo, grande Rogério Brochado entrando aí, nosso colega lá do Rio Grande do Sul. Maravilha. Rogério é um homem do dinheiro, é o dono dos cartórios, ele é dono de cartório, os filhos são donos de cartório, a filha é professora de direito cartorário. Esse Rogério é cara lá no Rio Grande do Sul. Maravilha. Mas desculpa, professor, pode continuar. Eu estava falando aqui, você vai a um cartório e faz um pacto antinupcial e diz o seguinte: eu não quero que o meu patrimônio se comunique com o patrimônio daquela pessoa. Essa é uma situação. A segunda, eu tenho 72 anos, quero me casar com uma pessoa, mas eu não posso, mas eu gostaria que o meu patrimônio comunicasse com o dela, mas a lei não me permite que isso aconteça. E aí vem lá o nosso querido 1829 e vai dizer o seguinte: ó, se for casado no regime que você escolheu porque você não queria comunicação, ela vai ser sua herdeira. Agora, se você, ainda que quisesse beneficiá-la, você vai ter que fazer um testamento, porque na legítima ela não entra. Essa de fazer o testamento a gente não acha ruim, não, porque quem quer tem a parte disponível, pode chegar lá e faz o testamento, pode deixar até a metade, não tem problema nenhum. Mas e para aquele que ele não queria deixar, porque ele fez um pacto antinupcial e que vai ser herdeiro necessário dele, que vai participar e que vai concorrer com os próprios filhos? Como é que o senhor vê isso, professor? Isso aqui eu acho que os tribunais vão ter que acabar resolvendo, professor Zedu, por uma razão muito simples. Hoje a grande discussão que está tendo aqui no IBDFAM
É sobre a possibilidade de eu fazer um pacto antinupcial para não ser herdeiro no regime de separação obrigatória de bens. Mas aí nós vamos ter que mudar a lei, né? Mas o que eles estão discutindo era isso. E na realidade, quando a gente vem falar do regime de separação obrigatória, que para mim foi um outro equívoco do legislador, lá no inciso 1, quando ele misturou regime de bens com direito sucessório. Né? Quando ele fala que o cônjuge será herdeiro concorrente com os descendentes, salvo se for casado no regime de comunhão universal, no regime de comunhão parcial se não possuir bens particulares, ou no regime de separação obrigatória de bens. Quando ele fala ali do regime de comunhão parcial sem bens particulares, ou no regime de comunhão universal, na realidade era aquela regra do Zeno, quem meia não herda, ou seja, o cônjuge já está ali protegido. No regime de separação obrigatória, eu achei que ele foi bem injusto. Na realidade, isso aqui está vindo lá do século passado, né, com aquela preocupação do golpe do baú. Né? Uma mulher mais velha, antes era a partir de 50 anos. A mulher com 51 anos não poderia casar com um homem mais jovem e escolher o regime de bens. Né? Aí hoje está todo mundo, como cresceu a expectativa de vida, com 70 anos, que você não pode casar. Às vezes eu brinco muito. Falo, olha, cada pessoa tem o seu meio ali de conquistar o outro. Quando é muito inteligente, né? Como o professor Elton. Então, ainda a pessoa se apaixona ali pela inteligência. Né? Outro, porque é muito bonito, como o professor Zedu, como meus filhos. Agora, uma outra forma de conquista, uma outra arma de conquista. Professor pode Dimas. ser o dinheiro. Ora, aqui, perdões. O senhor me perdoe interromper. Eu não sei se eu me sinto elogiado ou não. Eu não sei se é melhor ser um inteligente feio ou um lindo com a inteligência mediana. Agora, aqui, Perdões, tem um senhor aqui que eu não posso contar quem é, porque eu tenho vários conterrâneos. Perdões, a cidade é pequena, mas nós somos grandes aqui em participação. Mas um dia alguém falou para ele, mas seu filho é feio, hein, fulano? Eu falei, ele é feio, mas ele tem gaita. Né? Então, cada um vai ter uma forma de conquista. Ora, gente, se eu estou com 70 anos de idade e quero ficar com uma moça de 20, de 30, ora, essa moça vai estar convivendo com um idoso. Né? Então, por que ela não poderia ser herdeira, concorrente com os descendentes e com os ascendentes? Né? Então, eu acho que ele foi injusto aqui. Uma outra coisa, também quando a gente fala aqui do artigo 1829, que quando ele fala ali do regime de comunhão universal, quando ele fala do regime de comunhão parcial, mas ele esqueceu de falar sobre os bens particulares nesse regime. Né? Então, foi aqui, ó, Pablo, um grande advogado aqui, que foi meu aluno entrando, mas, Vinícius Carneiro, um colega nosso, professor lá de Uberaba, da grande Uberaba, terra do Zebu, aí, ó, que rima com Zedu. Uberaba é uma das grandes cidades aqui de Minas Gerais. Mas quando ele colocou isso, foi necessário que a jurisprudência, a doutrina, e aí teve uma confusão muito grande numa decisão da ministra Nancy Andrighi, que realmente acabou depois sendo revista, né, pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, se eu for casado no regime de comunhão parcial e tiver bens particulares, ou se eu for casado no regime de comunhão universal e tiver bens particulares, bens que eu recebi por doação, com a cláusula de incomunicabilidade, por herança, com a cláusula de incomunicabilidade, o que a jurisprudência já afirmou nesse sentido? Ela vai ser meieira nos bens comuns, né, professor? E herdeira nos bens particulares. Né? Finalmente, o Superior Tribunal de Justiça, depois de 20 anos aí, quase, do Código Civil, já pacificou esse entendimento. Né? Um outro grande problema do artigo 1829, eu não sei se o professor Zedu e o professor Elton concordam, né? Os nossos colegas estão aí também.
foi quando ele foi complementar lá o artigo 1829, né? Lá no artigo acho que foi o 1832, se não me falha a memória, em que ele fala que o cônjuge será herdeiro concorrente com os descendentes, recebendo a mesma quinhão, o mesmo quinhão dos descendentes, né? Não podendo receber cota inferior a 1/4, se também for ascendentes, né? Dos descendentes ali com quem ele estiver concorrendo. Ou seja, se os descendentes são comuns, o cônjuge não pode receber menos de 1/4. Então, se eu tiver 3 filhos, 1/4, 1/4. Se eu tiver 2 filhos, metade para o cônjuge, metade para o filho. Se eu tiver 10 filhos comuns, 1/4 para o cônjuge e os outros 3/4 divide para eles. Se os filhos são só particulares do autor da herança, os filhos são só meus, 10 filhos, o cônjuge vai receber 1/11, e cada um 11, não tem essa colocação. Então, na realidade, aqui eu acho que nesse artigo 1832, primeiro, já fez uma diferenciação entre filhos comuns e filhos particulares. Agora, o mais grave, que surgiu umas 4 teorias aí, né, umas 4 correntes, é se você tiver filiação híbrida. Isso. Eu tenho filhos comuns e tenho filhos particulares. E morro. Só que eu tenho mais de 3 filhos entre os comuns e particulares. E aí? O cônjuge vai ter 1/4 ou não? Aí tem corrente que fala que o cônjuge teria 1/4. Outra corrente fala que teria que dividir as frações iguais para os filhos particulares. E aí, depois, nas frações com os filhos comuns, ela teria resguardado esse seu direito de 1/4. Só que aí os filhos comuns iam receber menos que os filhos particulares. Quem defende essa corrente diz o seguinte: fala, não, mas depois ele vai herdar da mãe. E se a mãe gastar tudo em vida? Né? Essa questão aí, o STJ, eu acho que andou, de certa forma, andou bem. Porque exatamente para preservar o direito dos filhos, né? A igualdade dos filhos, deixou claro que não, quando a concorrência é híbrida, não se aplica o 1832. Né? E essa é a corrente, finalmente, então, que prevaleceu. Né? Que ocorreu, ela prevaleceu. Eu até defendi o seguinte: eu defendia que você tirasse essa cota à parte, né? Nos meus livros eu até escrevia sobre isso. Que você tirava esse 1/4 do cônjuge concorrendo com os filhos comuns, e depois aquilo que sobrava com os filhos comuns, você somava com a parte que foi separada dos filhos particulares, e aí dividia igualmente entre eles, para não ter a violação constitucional. Eu lembro até numa sentença do Dr. Nilton Teixeira, que é desembargador aqui em Minas Gerais, eu não sei se vocês conhecem, mas é um grande familiarista, hoje ele é presidente do tribunal, ele estava na 3ª vice-presidência, e é uma pena que ele não está. Aqui em Minas Gerais nós tivemos uma ótima notícia, doutores. Nós passamos até agora as varas especializadas de direito de família. Então nós temos agora a 4ª e a 8ª Câmara Civil são especializadas em direito de família. Nós vamos ter agora, no início, eu tive até uma reunião com elas, porque eu estou, né, na presidência da Comissão de Família do OAB aqui de Minas Gerais, e conseguimos marcar uma reunião, junto com o professor Zé Roberto, que é o presidente do IBDFAN de Minas, com os grande guerra, figura ímpar, viu? Com os desembargadores aqui das 2 turmas, com os componentes das 2 turmas. E aí nós conversamos com eles para padronizar, para a gente passar, realmente ter as teses, né? Para eles tentarem criar uma sessão, porque não tem essa previsão, quando as 2 câmaras começarem a conflitar nos julgamentos, né? Para tentar fechar uma maioria dos 10 desembargadores, para que a gente tenhamos aqui nossas teses mineiras do direito de família e para ter segurança jurídica, né? Isso aqui para nós, aqui em Minas Gerais, foi de uma grande importância. Mas aí nós tivemos essa reunião justamente para tentar buscar qual que seria o entendimento nessa área, qual que seria o entendimento em cada uma, tanto de sucessões quanto de família, para a gente tentar trazer aqui para os advogados, né, os familiaristas mineiros aqui, a gente já tem um caminho, já tem um rumo. Mas essa questão do Superior Tribunal de Justiça,
que o professor Zedu acabou de falar, né, acabou de dizer, acabou sendo a que está prevalecendo ainda hoje. Mas não está sendo ainda pacífica, professor. A gente ainda vê julgamentos aqui ainda, entendendo que se aplicaria esse um quarto, mesmo tendo filhos comuns e filhos particulares. Olha o nosso colega Mauricinho aí do Natal, ó, da grande Gabriele Gontijo, bem-vindos. Maurício, que está aí, não sei se vocês conhecem, é uma ótima pessoa para fazer um debate aí com você, viu? Opa! Professor Dino, oi. Tem mais uma questão que eu anotei aqui, porque o 1829, ele vai falar lá do regime, ele cita o regime da comunhão parcial, cita o regime da comunhão universal, onde nós temos bens comuns e bens próprios. E o tal da participação dos aquestos, como é que fica aí? O legislador esqueceu ou foi de propósito? Você fala na participação dos aquestos no regime de separação obrigatória? No regime, porque olha só, a participação dos aquestos é uma novidade. Não, eu vou ler aqui. Eu imaginei nos aquestos no seu sentido estrito ali, não do regime de bens. Participação no final dos aquestos. Para mim, aplica exatamente a mesma regra do regime de comunhão parcial de bens. Mas não está ali. Olha só como é que... Sim. Porque aí a sensação que a gente tem... Porque não é a sensação que a gente tem. A sensação que a gente acha que o STJ resolveu... Alguém no STJ deve ter parado para estudar o artigo 1829 e deve ter falado assim, meu Deus, que lambança é essa que fizeram aqui? Vamos ver o que a gente conserta aqui para ver se fica parecendo com alguma coisa. Então, em vez da gente falar do regime, a gente, na verdade, está falando do tipo de bem. Porque na interpretação que o STJ deu, ele não fala, nós não vamos lidar com o regime de bens, mas com a característica, ou seja, se o bem é próprio ou se o bem é comum. Exatamente. E é o curioso, porque aquela interpretação, ela não é nem extensiva, né? É uma interpretação esticada, né? Porque não é o que está escrito no dispositivo de lei, né? Mas e se a gente interpretar de outra forma, por outro lado, a gente vai ficar doido. Professor, o professor Conrado, o Conrado Paulinho da Rosa, lá do Rio Grande do Sul. Sim, o Conrado, ele é meio doido, tem hora, né? Ele tem, assim, umas interpretações modernas. Né? Quando ele é meio doido é porque tá bem. eu tenho essa liberdade de falar para ele, que eu falo que ele é meu filho sócio afetivo. Mas o Conrado, por exemplo, ele entende as posições dele. Nós somos extremamente amigos, mas a gente conflita muito. Ele, por exemplo, entende que o companheiro não é herdeiro necessário. E tem fundamento na política dele, mas só que não foi isso que o Supremo decidiu. Mas, para mim, essa questão é muito simples, professor Zedu, porque quando o artigo 1829 fala que não se comunicam os bens comuns, quando ele fala isso, que não se comunicam, em razão dos descendentes, e nós temos extremamente importante a gente lembrar aqui que não se comunica apenas com os descendentes, filhos, netos, etc. Isso não se aplica aos ascendentes. Isso é só com os descendentes. Mas quando ele fala isso, ele traz aquela regra que o Zeno Veloso tão bem expressou e marcou. Eu brinco muito isso com os alunos. Quem herda, não herda. Quem é herdeiro, não é herdeiro. Tá? E, ou seja, para adotar a posição do Conrado, em que ele fala que, como o artigo 1829, muito bem lembrado, professor, mas quando ele fala no artigo 1829, ele não inclui o regime de participação final nos aquestos, ele entende, o Conrado, que então, nesse regime, os bens comuns ela também herda. Aí nós estaríamos tendo um bis em idem. Ela vai ser meieira e herdeira dos bens comuns. E vai ser ainda herdeira nos bens particulares. Mas, para mim, a regra, concorrendo com os descendentes, que o Código trouxe, é muito simples. Se eu sou meieiro, se eu já tenho ameação, porque esse inciso 1, aliás, tanto o inciso 1 quanto o inciso 2 são normas protetivas ao cônjuge.
para evitar que num direito sucessório o cônjuge fique desamparado. Por que isso? Porque o nosso regime de bens, no Código de 1916, era o regime da comunhão, o regime legal, o regime da comunhão universal. Então, em 99% dos casos, o cônjuge já era meieiro, estava amparado. A partir da lei do divórcio e que foi mantido no Código atual, o nosso regime passou a ser o regime de comunhão parcial. E aí corre-se o risco de todo o patrimônio do falecido ser de bens que ele já possuía antes do casamento e bens que ele adquiriu após por herança ou por doação. E com a morte dele, o cônjuge fica totalmente desamparado, né? O Zeno Veloso, ele contava muito a história do Nagibão lá de Manaus. Ele sempre contava essa história, não sei se vocês já viram essa história dele. Mas essa história, só para os nossos colegas aqui entenderem, o que era? O Najib era libanês, veio para o Brasil com um amigo, se instalou em Manaus, era um comerciante, e foi adquirindo muitos bens ao longo da vida. E eles eram 3 grandes amigos. Era o Najib, esse amigo dele que veio com ele para o Brasil, e ele deixou um primo que não quis sair do Líbano. E aí ele foi casado, não teve filhos, a esposa veio a falecer. Só que no leito da morte, a esposa falou para ele: você promete, Najib, que você não casa de novo? Né? Aí ele respondeu: Najiba prometa, Najiba nunca terá outra esposa. E aí o que acontece? O Najib ficou viúvo lá com seus 60 anos e acabou conhecendo nessas suas viagens, né? Eu estou tentando lembrar como que chamam os ribeirões lá em Manaus, como que eles chamam, não é Ribeirão, tem um outro nome. E ele acabou conhecendo uma moça, né, que estava lá lavando roupa e acabou passando a viver com essa moça. O Najib manteve os bens, não adquiriu mais bens e continuou vivendo junto com essa moça, né? E aí o Najib, 30, 40 anos depois, já muito idoso, essa moça, né, agora já senhora, cuidou dele a vida inteira até a morte. E aí, quando ele morreu, o amigo ligou para Brima, lá no Líbano, né? Najiba morreu, aí Brima, Najiba morreu. Aí ele falou: não, coitada Najiba, nunca mais vi Najiba. Mas você é herdeira única de Najiba. Mas como? Najiba tem mulher no Brasil. Não, Brasília tem Código Civil, artigo 1790. Você é a única herdeira da comissão para Brima. Brima vai. E, na realidade, o que aconteceu? O que o artigo 1790 dizia? Né? Que o companheiro será herdeiro exclusivamente nos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Né? E aí, quando Najib morreu... Que é uma disciplina oposta ela não era meieira e não era herdeira. E o primo lá no Líbano herdou tudo, mesmo ela vivendo mais de 30 anos. Então, na realidade, esse artigo é uma proteção tanto para o companheiro, né, nos bens que fossem adquiridos onerosamente, extremamente injusto, também para o cônjuge. No caso de ter um regime de comunhão parcial, e todos os bens que ele tiver foram bens adquiridos antes do casamento, ou posteriormente, por herança, por doação. E o cônjuge, no final da vida ali, ele não ser nem meieiro e nem herdeiro. Então, seria uma forma protetiva. Então, essa forma protetiva, por que eu disse toda essa história? Porque aí vem o princípio que o inciso 1 nos trouxe, professores. Porque ele é para proteger o cônjuge. Ora, se o cônjuge já é meieiro, ele não necessita ser herdeiro. Então, para mim, no regime de comunhão, encerrando aqui, de participação final nos aquestos, naqueles bens que o cônjuge for meieiro, ele não é herdeiro. Falei demais, professor Elton. Agora a palavra está com o senhor e o professor Zedu. Eu estou vendo aqui uma outra situação que o senhor chamou a atenção da extinção da união estável quando o casal deixa de morar sob o mesmo teto. Aí, olha a confusão que os nossos operadores do direito aprontam para a gente, professor. Julgado do STJ, que dispensa a coabitação como elemento caracterizador da união estável. Olha... Sim. Onde a gente vai parar?
Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, quando a gente pega o artigo 1830, olha a redação do 1830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos. Esse dispositivo aqui não caducou, não, mestre, com a emenda 66 de 2010? Será que... Não, não. Eu confesso ao senhor que eu estou pensando... Caducou a posição, essa posição é até tranquila, moço. O que caducou é que não cabe. Está passando... A minha rua aqui também foi um barulho danado, eu estou com a janela aberta aqui para não sentir muito calor. Mas o que me parece que está pacificado, professor, é que se tiver mais de 2 anos separado, porque a lei vai além, o senhor não foi até no final. Né? É aquilo que o senhor estava falando. Salvo se provar que a separação não ocorreu por culpa sua. É aquela terrível culpa mortuária. É eu provar que depois da morte o falecido não foi o culpado. Né? Então ela é terrível, essa parte final. Mas esses até os 2 anos, ele me parece que está pacificado. Se não tiver 2 anos, ele herdaria. Não, pacificado tá. O que eu não consigo entender é essa lógica dos 2 anos, professor. Por que 2 anos? Porque era o prazo do divórcio, né? E que não justificaria mais agora, porque era o prazo do divórcio. É disso que eu falo. É isso que me deixa de cabeça quente, porque foram largando para lá alguns dispositivos que eu não sei se fazem sentido no ordenamento hoje. Quando você enxerga o dinheiro de uma forma sistemática, sistêmica, vamos dizer assim, você começa a perguntar, o que esse 1830 está fazendo aqui? Discutir culpa, depois da emenda 66, discutir prazo de separação judicial. Ah, não, mas você tem que ter o código, porque o código, a lei se aplica, é a lei do falecimento, né? Aí entra até aquela discussão da sucessão da companheira, né? Da lei de 94, da lei de 96, por que a gente ainda tem que estar com isso na cabeça, né? Porque tem que saber a data de falecimento, e aí a gente vê esse tipo de coisa, né? Como é que o senhor vê isso aí, professor? Isso é um resto que está consolidado, a gente sabe. Agora, será que isso, para os casais que não fizeram a separação, ou que a ruptura se deu depois de 2010, esse dispositivo ainda teria aplicabilidade? Eu acho que esse dispositivo... Lembra que nós falamos do WhatsApp? Do direito de família para o direito sucessório, que eles não passam? Né? Vocês lembram disso? Pois é, o que fala o artigo 1511? Ele fala que o casamento estabelece comunhão plena de vida. Ora, se eu estou separado de fato, qual a comunhão de vida que eu tenho? Né? Então, eu acho que o pessoal não está sabendo questionar. Eu acho equivocado. Se eu já estou separado de fato da minha esposa, se nós estamos largados, não existe casamento, não existe plena comunhão de vida a justificar de um ser herdeiro. Eu acho que teria que aplicar, talvez, até a mesma regra da união estável. Né? Porque se você não está convivendo, não existe união estável. Se você não está casado, não existe casamento. E olha para você ver que coisa interessante. Outra coisa interessante, professor, que o senhor trouxe aqui para a gente discutir. Se eu estiver separado de fato e comprar um bem separado de fato, antes mesmo de 2 anos, esse bem não se comunica. Esse bem não se comunica. E olha só, ele é bem próprio. E olha outra coisa interessante, professor. Eu estou separado de fato. Né? Olha a lambança. Pelo visto, precisaria de muito WhatsApp, viu? Para organizar isso aí. Eu estou separado de fato, tem 6 meses. E passo a conviver com uma outra mulher. Estamos vivendo junto, em plena comunhão de vidas. Tá? Aí, 1 ano depois que eu estou junto com essa mulher, eu morro. Ou seja, não tem 2 anos que eu estou separado de fato. Quem será a minha herdeira? 2 viúvas. As 2? Só o cônjuge?
Uai, mas a lei fala que se eu tiver separado de fato e constituir uma união estável, essa união estável é reconhecida como entidade familiar, né? Eu acho que a partir do momento que a lei diz isso, para mim, na minha opinião, apenas a companheira que seria herdeira. O cônjuge poderia ser meieira dos bens comuns, mas a partir do momento que eu constituir uma nova família, aí sair excluída essa condição de herdeira. Só que a lei não fala isso. Não fala. Então, quando o direito de família fala que o separado de fato, né, se constituir uma união, vai configurar a união estável, esqueceu de avisar lá para o legislador do direito sucessório. Ó, cuidado aí, hein? Lembra aí que pode constituir uma união. Né? Efetivamente, em 75 não tinha o WhatsApp. Então, a gente até entende, né, todas essas questões que acabam sendo postas. Mas esse artigo 1829, ele é realmente complexo, essa concorrência do cônjuge, essa concorrência do companheiro, mas eu acho que nós estamos caminhando bem. Né? A partir do momento em que o companheiro passa a ser inserido por decisão do Supremo Tribunal Federal, do artigo 1829, né, nós corrigimos uma grande injustiça, né, dessa separação dos modelos de família. Porque é interessante que como tinha muita gente também que defendia que o companheiro às vezes poderia ser beneficiado. Vamos imaginar aqui uma hipótese. Tudo que eu adquiri em vida, eu já estava em união estável. Quando eu morrer, minha companheira vai ser meieira de tudo. Mas lá no 1790, fala que ela seria herdeira concorrente com os descendentes. E não fala que se ela já fosse meieira, ela perderia esse direito. Então ela seria herdeira e companheira, meieira e herdeira ao mesmo tempo. Então me parece que nós tivemos aqui uma boa correção. Uma outra foi o STJ, depois da decisão da ministra Nancy Andrighi, que eu tenho uma admiração extrema, eu também. Mas que ela não mandou bem quando ela falou que o cônjuge seria herdeiro nos bens particulares e meieiro também nos bens particulares que ele ajudou a construir. Né? Então, ela naquele ponto lá, foi revogado, né? Foi revista essa posição dela, e que causou um tumulto, mas logo o STJ viu o que estava acontecendo e a sessão lá regularizou isso, né? E que seria a posição que o Zeno sempre defendeu. Quem é meieiro não é herdeiro. Então você é meieiro nos bens comuns, herdeiro nos bens particulares. Eu vou ser franco para o senhor. Eu acho que toda essa questão que envolve companheiro seria resolvido com uma modificação lá no 1725. Muda lá de comunhão parcial para separação, que você resolve tanto problema no direito civil, no direito de família e no direito das sucessões, porque esse regime de bens como padrão da união estável, o seu da comunhão, mudar isso aí, mudar a separação, você resolve metade dos problemas da legislação. Não sei se resolve o problema dos companheiros, não, mas que da legislação e dessa confusão toda você resolve, porque a gente vê essa loucura. O Conrado, a gente estava falando do Conrado tem uma paixão pelo tal do contrato de namoro, com o que eu divido também, enfim, e muita confusão que a gente faz. Agora, a verdade é isso que o senhor falou, sabe, professor? Faltou uma comunicação, até porque o direito de família entrou em franca evolução já de muito tempo. O processo legislativo do Código não deu conta de acompanhar e o direito sucessório ficou lá meio que um patinho feio, esquecido, preservando velhos conceitos ainda, que é um conceito praticamente medieval do patrimônio, que foi uma conquista na época, né? Uma conquista, mas do patrimônio ficar na descendência sanguínea, né? Como diz o Rolf, acaba se criando um código hematológico, né? E a gente... É a expressão que o Rolf é engraçadíssimo também, né? Enfim, cria-se um código hematológico e a gente está aqui discutindo já faz 1 hora e vamos ser franco, a gente chega nas conclusões
Mas não é muito não, né? Pode ser que amanhã a gente esteja falando tudo ao contrário, não é não, mestre? Nós estamos lá tem um projeto, né, que está lá na Câmara, né, que foi até feito pelo IBDFAN de atualização de atualização do direito sucessório. Eu não sei se no artigo 1829, engraçado, eu estava até conversando com o Zé Roberto, que agora por WhatsApp, uma outra questão que acontece aqui, uma moça me passou uma mensagem perguntando se eu conhecia um grande advogado de direito de família em Belo Horizonte para ela contratar. Ela mora aqui no sul de Minas, né? Ou seja, o advogado da capital é melhor que o do interior. Né? Aí eu mandei para ela a mensagem, falei, tem sim, tem o professor Zé Roberto, né, que é lá do IBDFAN. Aí passei para ela. Aí o Zé Roberto falou, mas por que ela não te contratou? Ela falou, não, porque ela quer da capital, ela não quer no interior. Mas o Zé Roberto participou dessa atualização, né, para a gente corrigir muitas coisas que necessitam ser corrigidas, atualizadas ali no direito sucessório. Agora, nós estamos dependendo do Congresso, né? Fora isso, nós vamos ter que estar trabalhando aqui na jurisprudência, na doutrina, e tentando melhorar. Eu penso que ali no artigo 1829 tinha que se aplicar, mesmo no inciso 1, para mim, tinha que se aplicar a mesma coisa do inciso 2. Sabe? Não fazer essa distinção. O regime. Ou então deixar muito expresso apenas que aquela posição do STJ, que o cônjuge será herdeiro concorrente nos bens particulares. Nada mais do que isso. Sabe? Basta você colocar 1829 com os descendentes, o do cônjuge com os descendentes, nos bens particulares. Ponto, só isso. Ponto final. Lá no artigo 1832, terá a mesma fração que os descendentes. Ponto. Né? Acabaria todas essas discussões que nós estamos tendo. Né? Meu querido, eu acho que ainda dá para a gente... você tem mais alguma coisa que você queira questionar? Fique à vontade. Não, é porque eu estou querendo contar uma história aqui, professor Dima, uma bomba que eu vou jogar para ele. Eu não vou falar, não. Eu só vou jogar para ele. Mas tem que ser na hora que a gente estiver terminando, para não dar tempo de responder. Professor Dimas, aproveitando esse gancho aí, antes do Zé Du jogar a bomba, eu vou só lhe pedir uma gentileza. O que é que o senhor tem de livro no mercado aí, nesse momento? Quais são as edições mais atuais? Eu estou com a sexta edição do Direito das Sucessões, né, Inventário e Partilha, que é esse aqui, eu não sei se aparece, né, pela editora Del Rey, pela editora Saraiva, lembrei da Del Rey aqui, minha antiga editora. Aqui é Saraiva. O direito de família, né, das famílias, na oitava edição. Agora, para essa discussão que nós estamos tendo aqui, não vai se aplicar tanto, mas o juiz aí deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está aqui na mão. O Rafael Calmon e o Rui Portanova. O Rafael Calmon é aí do Espírito Santo. Meu vizinho aqui, Vila Velha. Nós fizemos, eles lançaram um livro aqui sobre o regime da comunhão parcial de bens. Né? E esse livro aqui é uma coisa interessante, que está discutindo muito essas questões aí da interpretação, né? Principalmente no regime sucessório. Sabe? Eu achei assim muito, porque são muitas questões que a gente está discutindo e principalmente desse regime de bens quando você vai aplicar ali o direito nos direitos sucessórios. Né? E ele acabou de sair, acabou de ser lançado, eles fizeram o lançamento até lá no STJ agora, recentemente. Sim. Vamos lá, professor. O que é a bomba que o senhor quer soltar? Eu vou contar uma história para o senhor, que é uma história verídica. Não foi uma consulta, porque eu estava num determinado consultório e até numa posição que eu não podia falar, mas fui questionado por um profissional e eu acabei dando graças a Deus, porque eu não estava podendo falar na hora que ele me perguntou. Porque senão não sei se eu ia ter o que dizer também. Olha só a dúvida. O pai dele teve um casamento.
esse casamento ele construiu uma casinha lá com a esposa, beleza. Só que depois do falecimento, descobriu que o pai dele tinha também uma união estável, judicialmente, professor, judicialmente reconhecida com trânsito em julgado, onde também construiu lá uma casinha. Vamos lá, vamos fazer a sucessão dessas duas casinhas aí à luz do artigo 1829. Bom, dois regimes de comunhão parcial. Vai herdar o bem próprio. As viúvas vão herdar os bens próprios, vão ser herdeiras dos bens comuns e vão ser herdeiras dos bens próprios. Professor, metade da casa de um é herdada por outro, metade da casa é meada por outro. Como é que fica isso aí? Agora, interessante... Porque, olha só, se a gente for levar na literalidade do 1829, metade da casa da companheira é bem próprio dela em relação à outra. Metade da casa da esposa é bem próprio na relação com a outra. E aí? Foi por isso, professor, que eu achei bom até estar sem condição de falar no dia que me fizeram essa pergunta, sabe? Pois é, e o interessante é o seguinte, se naquela união estável, ela não tinha conhecimento desse casamento, para complicar mais ainda, ele teria uma união estável putativa. E se aplicaria os efeitos da putatividade, ou seja, da boa-fé. É aquela mesma hipótese do casamento nulo. E se aplicaria a ela todos os efeitos de uma união estável de boa-fé. E aí, nessa hipótese, as duas seriam herdeiras nos bens particulares. Se ele tinha essa união estável anterior. Porque o Supremo decidiu recentemente, né, por 6-5, ali muito agarrado, de que não se reconhece os direitos da família paralela. Né? Ou seja, se uma pessoa é casada e ele tiver uma outra relação, seria uma família paralela, uma união paralela, e o Supremo não reconheceu o direito nessa união paralela. Mas ali, pelo que o senhor me falou, ele tinha primeiro uma união estável, onde construiu uma casa, e depois ele casou e construiu uma segunda casa. Foi isso? Ninguém sabia de ninguém. Pois é putativa. Porque a declaração do Supremo é para ele, não é para elas. E quem que morreu? Foi ele? Ele. Pois é, aí para mim se aplicar. Lá no Rio Grande do Sul, eles reconheceram isso uma vez e criaram a teoria da triação. Lá no Rio Grande do Sul, no Tribunal do Rio Grande do Sul, que teve um julgamento aí que foi muito coisa, mas depois ele não foi para frente. Mas esse julgamento que teve lá da triação, nesse julgamento foi muito interessante, porque o desembargador, o relator, entendeu que os bens teriam que ser divididos para as três. 1/3 para ele e 1/3 para cada uma das outras. E depois teve uma dissertação lá de doutorado, uma tese lá de doutorado, em que ela dizia o seguinte: não, como com a primeira que ele teve, ela tem direito na metade, ficou a metade para ele. Agora a outra metade dele, ele divide com a outra, da parte dele. Então ele ficaria com o quarto, a segunda com o quarto e a primeira com a metade. Mas são umas questões extremamente interessantes. Para mim, nesse caso aí, professor, se aplica a putatividade. Ou seja, o reconhecimento da boa-fé, e ainda que a primeira não fosse casada, ela entraria ali na qualidade de herdeira companheira. Então, aqueles bens que fossem concorrer com os descendentes, as duas teriam que dividir entre elas. Ou seja, ninguém sabia de ninguém, viraram herdeiras. Aí, a Patrícia está falando aqui, ambas de boa-fé. Ambas de boa-fé, é o caso de putatividade mesmo, porque quando sabia que acabou virando, quer dizer, a esposa virou. Eu estou vendo com alegria o meu livro aí na sua prateleira, aí no fundo.
É o meu? Tem aqui. Eu tava aqui. Esse é o de família. O de sucessões. Aí, ó. Mas muito honrado, hein? Não, isso aqui, inclusive, nós adotamos lá na faculdade como livro de referência. Por isso que a gente fala, quem tem amigo não morre pagão. Nós adotamos lá na faculdade, no curso de família, nós adotamos essa obra. Muito obrigado, meu amigo. E o de sucessões eu provavelmente emprestei, porque hoje eu queria fazer, eu nem me lembrava que esse estava aqui, eu queria era fazer uma média com o outro de sucessões. Mas eu procurei aqui, eu não achei, e falei, bom. Não, mas já estou muito feliz já, professores. Meus queridos. Que bate-papo bom, né? Que assunto gostoso, né? Que o Elton arrumou aqui pra gente. Pô, não é? Reencontrá-los, né? Eu espero que agora, eu não sei se vocês vão participar do congresso que vai ter lá em Gramado agora, esse ano, lá no Mercosul, este ano, infelizmente, eu não vou ter condições de ir para lá, com muita dor no coração, porque eu não sei o que é melhor, se é o congresso ou a cidade, a gente fica sempre na dúvida, né? Gramado, já esteve lá, Elton? Não conheço. Meu querido, vá! Infelizmente também não vai ser nessa edição, porque eu estou aqui. Nós estamos enrolados com a mesma. Uma perreadíssima aqui com o mestrado, e aí tá. O pessoal. Daqui eu só estou saindo para Fortaleza para fazer e voltar. Você vai, Mauricinho? Eu estou vendo o Mauricinho falando ali, muito bom. Você vai estar lá, ó. Mauricinho, acho que com toda certeza. Mas hoje inscrições já esgotadas. Professora Rosa Viana Formiga, aqui, parceiraça aqui no nosso eixo Piauí Maranhão. Maravilhosa. Nossos parabéns para ela. Que bom, professora. Mas esse congresso. Quem está lá agora é o professor Braulio Pinto, que é o presidente do IBDFAN. Certo. Braulio Pinto. E é um grande jurista de direito sucessório. Ele tem até o escritório dele é tão grande que ele tem um auditório lá no escritório em que ele dá um curso lá dá um curso lá de direito das sucessões. Eu estou rindo porque eu fui fazer um congresso uma vez com ele e nós ficamos juntos no mesmo bloco lá em Curitiba. E o Braulio Pinto, quando ele estudava, ele tinha um amigo que eram muito amigos de escola e eles iam montar o escritório juntos. E aí eles foram montar o escritório, só que o amigo dele, o sobrenome do amigo dele era Crescente. E aí eles tinham que colocar o nome no escritório. Aí ficaram na dúvida, Pinto Crescente ou Crescente Pinto? Se o Instagram não derrubou a gente até agora, se não derrubar com essa, nada vai derrubar a live. E aí no congresso, e a rua dele era a Rua Saca Dura, a rua do escritório. Isso tudo é verídico. E aí lá no nosso congresso no Paraná, perguntei para ele, Braulio, e a sociedade continua? Ele falou, não, a gente acabou indo para caminhos diferentes e fizemos recentemente a sociedade. Eu falei, vocês desfizeram a sociedade, não é porque vocês foram para caminhos diferentes, é porque virou propaganda enganosa. Como que tem um escritório Pinto Crescente. Mas são essas nossas histórias do Brasil, sabe? Sensacional. De família, ele tem essas grandes parcerias, né? Essa grande alegria que a gente vai tendo e contando as nossas histórias, né? Eu estou ficando igual o Zeno Veloso, eu estou virando um contador de histórias. Eu vou mandar para o senhor um vídeo exclusivo do professor Zeno. Mas é assim, o senhor vai manter trancado as 7 chaves. Eu vou mandar para o senhor. Depois da live eu mando para o senhor um vídeo do Zeno. Mas assim, é para deixar em off. Se bem que ele já espalhou esse vídeo para todo mundo. Eu mandei para ele acabou. Professor Zeno, você sabe o que o Zeno fez? Ele veio aqui em Belo Horizonte e veio aqui para minha casa, em Perdões. E ficou aqui de um dia para o outro. E eu tinha uma cozinheira muito boa aqui, e o Zeno cantando a cozinheira, falando que ia levar ela para Belém. Especialidade dele.
Eu levei o Zeno para Cachoeiro uma vez, que é a minha cidade natal, ele foi dar uma palestra lá na nossa faculdade. Ó, foi difícil controlar o homem. Abraço, professor. Meus queridos, vamos encerrar antes que o Instagram derruba. Chega, virou o programa do Léo Dias isso aqui. Professor Dimas, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Né? Saiu com esse fechamento aí do Crescente Pinto, ou do Pinto Crescente, além dos sábios ensinamentos, né, sobre direito sucessório. O senhor nos trouxe muita felicidade, muita alegria, muitos risos. Então, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade, é sempre muito solícito. Né? Além de ser, obviamente, uma como eu costumo brincar, já está na prateleira de cima do direito de família e sucessório. Então, é sempre muito bom aprender com o senhor, tá? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Zé Du, antes do senhor se despedir, professor Dimas, eu vou passar para o Zé Du para as considerações finais dele, aí o senhor faz as suas, tá bom? Zé Du, meu brother, sempre sucesso também, sempre muito bom ouvido. Elton, você sabe que a gente está, você também está na mesma situação, a gente está com o nosso tempo muito contado, né? A gente está com o tempo muito limitado ultimamente, um monte de coisa que tem que escrever e aprender, enfim. Agora, o Papo de Familiarista é um projeto que a gente não pode abrir mão, né? A gente trouxe na edição passada o professor Rafael Calmon e o professor Rodrigo Mazei, duas autoridades também, um falando sobre processo de família, o outro falando sobre processo de sucessões, que é a especialidade do professor Mazei. A gente já trouxe aqui o professor Rolf, o professor Tiago Simões, a Olivia Furs, o professor Henrique Erkenhoff, grande civilista. A gente trouxe... Eu acho que eu vou... Rodrigo da Cunha Pereira. Professor Rodrigo da Cunha Pereira. A Maria Glícia, Berenice. por aqui. Professor Maria Berenice. A professora Maria Berenice Dias, a Faida Belo, criminalista, também veio discutir com a gente aqui. Enfim, esse papo familiarista. E a cada edição a gente vê que a gente está no caminho, né, Elton? Acho que a gente está fazendo um projeto aí muito bacana e que não pode parar. E mês que vem a gente volta com uma outra edição, trazendo sempre um convidado para lá de especial, como foi hoje o doutor Dimas Messias de Carvalho, autor desse baita livro aqui, não só no tamanho, mas também na profundidade com que ele trata os temas. Excelente. Só tenho a agradecer mesmo. E a gente fica um pouco, como é que fala, um pouco triste, porque infelizmente a professora Isabela Paranaguá não pôde estar presente por um compromisso. Sim. Que a gente entende, porque ela assumiu agora recentemente a presidência da Comissão de Direito de Família do Conselho Federal da OAB e está trabalhando pelo direito de família no Brasil inteiro. Então a gente perdoa, né? Sim. Então, porque ela está lá produzindo, está trabalhando, está numa reunião e é uma pessoa querida também, mas que nós vamos insistir com a presença dela aqui também, Elton, numa próxima oportunidade. Só agradecer, Elton, você, o seu carinho, professor Dimas. Uma noite agradabilíssima, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço muito, professor Zé Du, professor Elton, alegria aqui, foi realmente grande professor, meu amigo, chegando aqui, professor Paulo, grande professor lá, e grande em todos os sentidos, grande no tamanho, grande na competência. Até a Cida Fernandes aqui, se for o que eu estou pensando, é minha cunhada, minha bela cunhada aqui, também participando. Mas foi super agradável. Né? Muito tempo aqui que eu não divertia muito assim numa live, né? Mas com grandes juristas que são vocês dois, né? Grandes experts aí no direito de família, e vocês estão de parabéns realmente, né? O programa de vocês aí, o Papo Familiarista, é excelente. Eu tô achando que eu vou até dar um jeito de copiar vocês aqui, viu? Aqui em Minas Gerais. Mas a gente fazer também, convidá-los para participar. Não faço isso, aí o senhor quebra a gente desse jeito. Quebra a gente mesmo. Mas fiquei muito feliz, diverti muito, professor Zé Du, quanto tempo que eu não te via, né? Muito agradável, realmente. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas palavras generosas, né? São palavras de dois amigos, né? Mais pela amizade do que pela
pela capacidade. Um dia desse, me perguntaram quantos livros que eu já tinha publicado, aí eu falei, esse aqui, ó, em parceria, inteirou 32. O outro falou, não, mas o senhor é muito competente, muito inteligente. Eu falei, não, eu sou muito idoso, eu tenho muita estrada, tem muito tempo de estrada. Então, um grande abraço, prazerão estar aí com vocês. Valeu, gente. Sensacional, meus queridos. Grande abraço a todos. Vou já subir a live, tá? Para quem... Gratidão a quem passou por aqui, nos acompanhou. Gratidão a quem vai nos assistir depois. Saúde e paz para todos. Boa noite. Até logo.